Olá! Hoje o nosso vídeo é sobre uma figura muito importante na Idade Moderna, o Thomas More, ou em latim Thomas Morus. Eu vou chamá-lo de Thomas Morus. Bom, também é um nome não muito conhecido do grande público. Por que então é importante estudar o Thomas Morus? É muito importante, um fato muito relevante na vida de Thomas Morus, porque até hoje ele foi o único político, o único até hoje, o único político proclamado santo pela Igreja Católica. Nenhum outro, apenas Thomas Morus. Bom, o que nós podemos falar mais a respeito de Thomas Morus? Ele era inglês, nasceu e morreu na Inglaterra, né? Ele foi advogado, deputado, e ele foi principalmente primeiro-ministro do rei Henrique VIII. Ele foi um católico convicto e principalmente ele foi também um grande humanista e muito amigo de Erasmo de Roterdã. Ele foi o chanceler, né, o primeiro-ministro de Henrique VIII, o rei Henrique VIII. E o rei Henrique VIII queria fundar a igreja inglesa e queria separá-la de Roma. O Thomas Morus, essa foi apenas uma das discordâncias de pensamento entre o Thomas Morus e o rei Henrique VIII. Esse foi um dos embates deles. Eles tiveram vários embates. Inclusive, tantos foram os embates que o rei Henrique VIII queria muitas coisas, muitas ideias, e o Thomas Morus era contra. Tantos foram esses embates entre o rei Henrique VIII e o Thomas Morus, que o Thomas Morus foi condenado por alta traição e foi decapitado. As suas últimas palavras, antes dele ser decapitado, é: morro servidor fiel do rei, mas a Deus em primeiro lugar. A sua principal obra é uma obra chamada A Utopia. Muito importante essa obra, nós vamos falar um pouco mais dela. Dessa obra, A Utopia, pode-se dizer inclusive que a palavra utopia tornou-se célebre com Thomas Morus, porque ele fala muito sobre essa palavra, muito. Uma das questões é: o Thomas Morus fez muitas críticas à sociedade inglesa, aos erros que acontecia no reinado de Henrique VIII. Tanto é que ele, nesse livro A Utopia, ele descreve a Inglaterra ideal. E por isso ele chama a Inglaterra ideal de Ilha da Utopia. Uma das críticas de Thomas Morus era sobre, por exemplo, o número elevado de nobres ociosos no governo. Vejam só vocês que interessante a descrição de utopia para Thomas Morus em sua obra. Na cidade, todas as casas são iguais, as ruas são iguais, as ruas têm as mesmas dimensões, não há propriedade privada, ele defende isso, que não há propriedade privada, as casas todas pertencem ao Estado, as pessoas devem se mudar a cada 10 anos para não se apegarem demais às suas casas, as roupas são iguais. Inclusive, por falar em roupas, só existiriam 4 tipos de roupas: para os homens solteiros, os homens casados e para as mulheres solteiras e as mulheres casadas. Ele ainda continua seguindo nessa questão de descrição da utopia. As refeições eram tomadas todas em comum, ninguém poderia sair da cidade sem a anuência do Estado e, por exemplo, o adultério seria punido e a reincidência causaria morte. Surge então uma pergunta: a utopia de Thomas Morus seria uma monarquia ou uma república? Bom, parece mais uma república, né? O Thomas Morus, ele bebe um pouco na fonte de Platão no que diz respeito à utopia. A sociedade ideal para Platão. Então, Thomas Morus bebe um pouco na fonte de Platão no que diz respeito à utopia. Ele concorda plenamente com Platão quanto ao comunismo dos bens, mas ele discorda completamente de Platão em outro aspecto, porque o Thomas Morus defende o casamento e a família. Ele inclusive diz o seguinte: na utopia, quando ninguém tem nada, todos levam a sério a coisa pública. Surge então uma outra pergunta: o Thomas Morus acreditava mesmo nisso? Ou ele era apenas um sonhador?
Seja como for, ele defendia a abolição da propriedade privada. Essa utopia de Thomas Moros, a Utopia, a obra dele, A Utopia, foi é uma obra muito brilhante e ela foi muito importante à época e até hoje ela é muito importante. O que nós podemos então considerar dessa obra, A Utopia de Thomas Moros? Principalmente três aspectos. Primeiro, a palavra utopia como um significado de um ideal distante. Segundo, esse método utópico que o Thomas Moros defendia se contrapunha a uma sociedade injusta. E por fim, esse projeto utópico seria como um modelo ideal de sociedade. O Thomas Moros defende um socialismo cristão. Veja bem, isso é muito importante. Ele defende um socialismo cristão. Um socialismo que abolia a propriedade privada e cristão no seguinte sentido, porque deixa o modelo político moldado pelo cristianismo, casamento, família e orações em comum, por exemplo. É certo que esse modelo de Thomas Moros nunca se concretizou. Por quê? Porque esse modelo engessa, ele não deixa as pessoas felizes e nem livres. Tudo era regulado pelo Estado. Mas veja bem vocês, o Thomas Moros, ele não foi um precursor de Karl Marx. Até porque o Thomas Moros era católico convicto e, com toda certeza, um homem de fé. Ele também não foi uma imitação de Platão com relação a essa questão da utopia. E ele também não foi uma inspiração para o futuro Papa que viria posteriormente, o Papa Leão XIII. O que ele foi então? Ele foi um defensor do socialismo cristão e ponto. Ele defendeu um socialismo cristão. Para finalizar esse vídeo, breve e sucinto sobre o Thomas Moros, ele se opõe a Aristóteles quando ele defende que não é possível que uma sociedade justa exista apenas alguns muito ricos e alguns muito pobres, mesmo que entre essas duas classes exista muito de classe média, muitas classes médias. Ele não acha isso possível, então ele se opõe completamente a Aristóteles. Entenderam essa questão onde ele se opõe a Aristóteles? Mesmo havendo classes médias, ele acha que não é possível uma sociedade justa onde existam muitos ricos e muitos pobres. Bom, esse foi um vídeo sobre o Thomas Moros, super sucinto, breve. Espero que tenham gostado. Peço, por favor, mais uma vez, que caso tenham gostado, dê um like nesse vídeo. Caso ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Agradeço muito a paciência de vocês por terem assistido. Muito obrigado.